Carl Jung identificou 7 ambientes psicológicos que destroem a fortaleza mental de 90% das pessoas. Não se trata de lugares físicos, mas de armadilhas mentais nas quais você cai todos os dias, sem perceber. A maioria passa anos presa nesses espaços, perguntando-se por que se sente exausta, ansiosa ou perdida, e acaba culpando a si mesma. Mas Jung conhecia a verdade. Certos ambientes têm o poder de reprogramar o seu cérebro para que ele trabalhe contra você. Em 1961, Jung tratou um paciente que, embora parecesse completamente normal, estava perdendo lentamente a sanidade. A origem do problema estava em 7 espaços psicológicos específicos que esse homem habitava diariamente. Quando Jung o ajudou a reconhecer e escapar dessas armadilhas mentais, o paciente passou por uma transformação radical. Hoje, vou te mostrar exatamente quais são esses lugares que estão destruindo sua mente, como identificar se você está preso neles e o protocolo de escape de Jung. O que Jung descobriu sobre esses ambientes perigosos mudará para sempre a maneira como você enxerga cada relacionamento, cada ambiente e cada decisão que tomar. O primeiro e mais perigoso lugar: a câmara de eco. É um ambiente onde todas as vozes ao seu redor refletem seus próprios pensamentos, crenças e preconceitos, até que você passa a percebê-los como verdades absolutas. O paciente de Jung passava horas por dia em clubes sociais e reuniões políticas, onde todos compartilhavam as mesmas opiniões, os mesmos medos sobre mudanças sociais e a mesma raiva contra determinados grupos. Ele acreditava que estava apenas se mantendo informado, mas Jung percebeu que, na realidade, ele estava sendo envenenado psicologicamente. Na câmara de eco, o que acontece com seu cérebro é devastador. Suas rotas neurais se enfraquecem. Pesquisas do Dr. Matthew Lieberman, da UCLA, mostram que, quando você nunca se depara com um desafio intelectual, os músculos do pensamento crítico atrofiam, como membros que não são usados. Jung chamou isso de possessão coletiva, quando o pensamento do grupo substitui o pensamento individual. O paciente deixou de questionar qualquer coisa, porque fazê-lo parecia uma traição. Sua visão de mundo tornou-se rígida, frágil e aterrorizada diante de perspectivas diferentes. A arena da comparação. Os sinais de alerta de que você está preso em uma câmara de eco são claros. Você consegue prever exatamente o que todos ao seu redor dirão sobre qualquer assunto. Opiniões diferentes soam como uma ameaça pessoal, em vez de algo intelectualmente interessante. Você parou de se perguntar: e se eu estiver errado? Sobre suas crenças fundamentais. Suas conversas reforçam o que você já pensa, em vez de desafiar suas ideias. Jung descobriu que pessoas presas em câmaras de eco não apenas deixam de crescer, elas começam a encolher. Suas mentes se tornam menores, mais medrosas e cada vez mais dependentes do grupo para sentir segurança psicológica. E isso é apenas o começo. A câmara de eco enfraquece sua mente e o torna vulnerável ao segundo ambiente perigoso: a arena da comparação. A arena da comparação é o espaço onde o seu valor é medido constantemente em relação às conquistas e ao status dos outros. O paciente de Jung, já fragilizado pelo pensamento coletivo da câmara de eco, começou a comparar obsessivamente sua vida com a dos outros em seu círculo social. Cada história de sucesso de um conhecido soava como um fracasso pessoal. Cada conquista sua parecia insignificante, porque sempre havia alguém que havia conseguido mais. Pesquisas de Rachel Caliger, da Universidade do Oeste da Inglaterra, confirmam o que Jung já havia percebido. A comparação constante literalmente reduz o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela autoestima e pela tomada de decisões. A armadilha psicológica é que a comparação não te motiva a melhorar.
Na verdade, ela treina o cérebro para encontrar insuficiência em todos os lugares. Jung chamou isso de ciclo de inflação e deflação. Ora você se sente superior, ora inferior, mas nunca apenas você mesmo. O paciente confessou a Jung: recebi uma promoção no trabalho, mas só conseguia pensar que meu amigo da universidade virou diretor muito mais rápido do que eu. Seus próprios feitos haviam perdido todo o sentido, porque não eram vitórias relativas. Os sinais de que você está preso na arena da comparação. O sucesso dos outros faz você se sentir um fracassado. Você conquista suas metas, mas se sente vazio, porque alguém sempre conseguiu mais. Você edita a sua vida para que ela pareça bem-sucedida, em vez de vivê-la de uma forma que realmente faça sentido para você. Sua felicidade depende de estar sempre à frente dos outros. Jung percebeu que este lugar é particularmente letal, porque desconecta você dos seus próprios valores e desejos. Você deixa de perseguir o que traz alegria genuína e passa a correr atrás apenas do que traz reconhecimento externo. Mas o terceiro lugar é ainda mais insidioso. Antes de avançar, é importante entender a ciência por trás do perigo desses ambientes. A neurociência moderna confirma as observações de Jung. Ambientes psicológicos tóxicos liberam cortisol crônico, o que literalmente reduz o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela memória e pela regulação emocional. Jung já sabia disso muito antes de a ciência poder provar. Esses lugares não apenas causam dano temporário, mas reprogramam seu estado mental padrão. O paciente de Jung acabou desenvolvendo o que hoje chamamos de indefesa aprendida. Seu cérebro havia sido treinado para esperar falha, crítica e insuficiência, mesmo em ambientes seguros. É por isso que Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Esses ambientes programam sua mente inconsciente para trabalhar contra você. O terceiro lugar, o teatro da interpretação. É o espaço onde a autenticidade é punida e só se recebe recompensa quando se usa a máscara adequada. O paciente de Jung trabalhava em um ambiente corporativo onde demonstrar qualquer vulnerabilidade era suicídio profissional. Aprendeu a rir de piadas sem graça, a concordar com ideias com as quais não acreditava e a esconder partes de si mesmo que não se encaixavam na cultura da empresa. Jung chamou isso de identificação com a persona. O paciente desabafou: já não sei mais quem eu sou. Atuei por tanto tempo que meu verdadeiro eu me parece um estranho. Esse ambiente é psicologicamente mortal, porque treina você a se abandonar gradualmente. Cada pequena concessão parece insignificante, mas juntas se acumulam em uma traição completa de si mesmo. Pesquisas da doutora Christine Neff sobre autocompaixão mostram que pessoas presas nesse teatro desenvolvem um crítico interno severo. Elas internalizam o julgamento implacável e o carregam consigo para todos os lugares. Sinais de que você está no teatro da interpretação. Você se sente esgotado depois de interações sociais, em vez de energizado. Surpreende-se concordando com coisas nas quais não acredita. Tem medo de compartilhar opiniões impopulares. Sente que vive com um disfarce que não pode tirar. Seus pensamentos e sentimentos reais parecem perigosos ou inadequados. O paciente resumiu: fiquei tão bom em agradar os outros que esqueci do que eu queria. Quando tentei lembrar, não havia nada. Esse espaço não apenas esconde o seu eu autêntico, ele o apaga camada por camada, até você se tornar apenas uma interpretação vazia. E como o teatro ensina você a esconder quem realmente é, ele abre caminho para o quarto lugar perigoso. O espaço do sofrimento silencioso. Aqui as necessidades emocionais são enterradas sob a ilusão de estabilidade. Jung via isso constantemente em sua clínica,
Pacientes de famílias aparentemente perfeitas, onde o amor era dado como certo, mas nunca expresso, onde problemas eram ignorados em vez de enfrentados, onde manter as aparências importava mais do que conexão genuína. O paciente de Jung veio exatamente de uma dessas famílias. Nós nunca brigávamos, disse ele, mas também nunca conversávamos de verdade. Ele aprendeu que ter necessidades era egoísmo e que expressar dor era sinal de fraqueza. Jung chamou isso de inanição emocional. As necessidades não desaparecem quando são ignoradas. Elas se acumulam no inconsciente, gerando ansiedade, depressão e um vazio inexplicável. Pesquisas da doutora Sue Johnson sobre apego mostram que a supressão emocional desregula o sistema nervoso. Seu corpo permanece em estresse crônico, porque suas necessidades emocionais nunca são atendidas. Os sinais de que você está preso nesse espaço. Você se sente sozinho, mesmo cercado de pessoas. Aprendeu a suportar a dor, em vez de curá-la. Pedir apoio emocional parece egoísta ou fraco. Tem sentimentos intensos, mas nenhum espaço seguro para expressá-los. A paz em suas relações parece frágil, como se fosse quebrar ao menor sinal de sinceridade. O paciente acreditava que sua família era unida porque não havia conflitos, mas não percebia que evitar o conflito também significa evitar a intimidade. Esse espaço gera uma desconexão profunda da própria realidade emocional. A pessoa sabe que algo está errado, mas não consegue dar nome, porque isso quebraria as regras invisíveis da família ou do grupo. O quinto lugar perigoso é o oposto do silêncio. A tempestade do caos, onde a estimulação mental constante abafa sua voz interior, até o ponto em que você já não consegue mais ouvir a si mesmo. O paciente de Jung vivia nesse estado permanentemente. Jornais exigindo sua atenção, programas de rádio alimentando sua ansiedade, reuniões sociais drenando sua energia, exigências de trabalho que o perseguiam até em casa. Ele preenchia cada momento de quietude com leitura, conversas ou qualquer atividade, porque o silêncio lhe era insuportável. Mas Jung percebeu que isso não era preferência, e sim evasão. O paciente temia o que poderia encontrar na calma: dores não resolvidas, decisões difíceis ou partes de si mesmo que ele não queria enfrentar. Pesquisas do Dr. Adam Gazzaley, o CSF, mostram que a estimulação mental crônica prejudica a capacidade de formar pensamentos coerentes e tomar decisões claras. O córtex pré-frontal se satura e começa a tomar decisões impulsivas apenas para reduzir a sobrecarga cognitiva. Jung chamou isso de fragmentação psíquica, quando sua atenção está tão dispersa que você perde a capacidade de integrar experiências e transformá-las em sabedoria. O paciente consumia enormes quantidades de informação, mas não conseguia dar sentido a nada, e o caos se torna viciante. Seu cérebro se adapta ao nível alto de estímulos e passa a ansiar por mais para se sentir normal. Sinais de que você está preso na tempestade do caos. O silêncio faz você correr imediatamente para um livro, celular, TV ou qualquer distração. Você tem opiniões sobre tudo, mas compreensão profunda de nada. Sente-se ocupado, mas não lembra o que realmente conquistou. Reduzir o ritmo gera ansiedade em vez de paz. O paciente confessou a Jung: "Eu me mantenho ocupado porque, quando paro, tudo o que estou evitando me alcança, mas estou cansado de fugir." E como a tempestade do caos ensina você a evitar a própria voz interior, ela abre caminho para o sexto lugar perigoso. A câmara do autoabandono. É onde você ignora sistematicamente suas próprias necessidades, instintos e verdade interior. Esse lugar é insidioso porque ocorre de forma gradual. Você diz sim, quando seu corpo inteiro grita não. Permanece em relações que o esgotam.
porque sair parece mais difícil do que aguentar. Escolhe a comodidade em vez da autenticidade, a segurança em vez do crescimento. O paciente descreveu assim: fiquei tão bom em ignorar meus instintos que deixei de tê-los. Eu tomava cada decisão com base no que os outros esperavam, no que parecia prático ou no que evitaria conflito. Pesquisas do Dr. Bessel van der Kolk mostram que o autoabandono crônico desconecta você da sabedoria do seu corpo. Você perde a capacidade de reconhecer o que realmente precisa, quer ou sente, porque essas mensagens foram sistematicamente anuladas. Jung chamou isso de perda da alma, não em sentido místico, mas psicológico, um distanciamento radical do próprio ser essencial, sinais de que você está preso na câmara do autoabandono. Você não lembra a última vez que parou para pensar em seus próprios sentimentos? Suas decisões são guiadas pelo que se espera de você e não pelo que sente ser certo. Você deixou de ter preferências sobre coisas que antes importavam. Vive no piloto automático. Quando alguém pergunta o que você realmente deseja, você simplesmente não sabe. Esse ambiente cria um vazio aterrador. O paciente disse a Jung: tive sucesso em tudo o que achava que deveria desejar, mas por dentro me sentia completamente vazio. Não sabia quem eu era. E o mais perigoso, o autoabandono muitas vezes se disfarça de maturidade, responsabilidade ou altruísmo. A sociedade, inclusive, costuma recompensar esse comportamento, o que torna ainda mais difícil reconhecê-lo como um problema. Mas havia ainda o sétimo e mais perigoso espaço, identificado por Jung: o porão da sombra. Esse lugar não existe fora de você. Ele está inteiramente dentro da sua própria mente. É o porão da sombra, onde você tranca as partes de si mesmo que tem medo ou vergonha de enfrentar. O paciente de Jung havia passado anos evitando esse espaço interno. Sempre que surgiam memórias dolorosas, pensamentos vergonhosos ou emoções difíceis, ele os reprimia no que Jung chamou de inconsciente pessoal. Mas Jung descobriu algo perturbador. O que você enterra não desaparece. Pelo contrário, fica mais forte na escuridão e começa a influenciar seu comportamento de maneiras que você não entende. O paciente começou a sabotar relacionamentos, a reagir de forma exagerada a pequenas ofensas e a repetir padrões que jurou nunca repetir. Pesquisas do Dr. Peter Levine mostram que conteúdo emocional não processado vive literalmente em seu sistema nervoso, causando desregulação crônica até ser integrado conscientemente. Jung chamou isso de possessão pela sombra, sinais de que você está evitando o porão da sombra. Você tem reações emocionais intensas que o surpreendem. Repete padrões nos relacionamentos, mesmo sabendo que não deveria. Critica duramente nos outros os traços que secretamente teme em si mesmo. Sofre de ansiedade ou depressão persistente sem causa clara. Sente que está lutando contra um inimigo invisível dentro de si. Mas Jung também descobriu que a sombra não é só destrutiva, ela contém poder e criatividade. Quando o paciente integrou sua raiva, ela se transformou em paixão para defender suas ideias. Sua tristeza virou profunda empatia. Sua vergonha se transformou em compaixão feroz por outros que lutavam com dores semelhantes. O protocolo de escape de Jung. Agora que você conhece esses 7 lugares perigosos, surge a pergunta: como escapar deles? Jung desenvolveu o que chamou de processo de individuação, um caminho sistemático para a liberdade psicológica. Passo 1. Reconhecimento consciente. Você não pode abandonar um lugar se não sabe que está nele. O paciente de Jung precisou avaliar com sinceridade em quais desses ambientes ele vivia diariamente. Isso exige honestidade brutal, mas sem autocrítica. Passo 2. Auditoria ambiental. Examine cada espaço que você frequenta, físico e digital.
Jung ensinava que a consciência transforma a influência inconsciente em uma escolha consciente. Pergunte-se: este ambiente me ajuda a crescer ou me mantém pequeno? Passo 3. Retirada estratégica. Não é necessário abandonar sua vida, mas é crucial limitar a exposição a ambientes psicológicos tóxicos. O paciente começou com pequenos passos, reduziu o tempo em círculos sociais nocivos, estabeleceu limites com pessoas negativas, criou períodos diários de silêncio e reflexão. Passo 4. Integração consciente. O ponto revolucionário de Jung: não basta evitar ambientes negativos, é preciso criar conscientemente ambientes positivos. Cercar-se de pessoas que desafiem você com gentileza. Buscar espaços que valorizem a autenticidade. Alimentar ambientes que favoreçam o crescimento. Passo 5. Trabalho com a sombra. Enquanto você não enfrentar o que está escondido no porão da sombra, recriará inconscientemente padrões tóxicos em qualquer lugar que vá. Isso exige terapia, escrita profunda ou outras práticas que tragam o conteúdo inconsciente para a luz da consciência. Passo 6. Manutenção regular. A liberdade psicológica Não é um evento, mas um processo contínuo. Esses lugares perigosos são sedutores porque oferecem consolo falso, pertencimento fácil e padrões familiares. Você precisa escolher, repetidamente, crescimento acima da comodidade, verdade acima da conveniência. Depois de 6 meses, o paciente relatou a Jung: não tinha ideia de quanta energia mental eu gastava nesses espaços tóxicos. Agora que me afastei, sinto que recuperei minha mente. As mudanças foram drásticas. Ao sair da câmara de eco, recuperou o pensamento crítico. Ao deixar a arena da comparação, descobriu interesses e metas genuínas. Escapar do teatro da interpretação exigiu decepcionar pessoas que preferiam sua máscara, mas lhe trouxe liberdade. No espaço do sofrimento silencioso, precisou aprender novas formas de comunicação, expressar necessidades e pedir apoio. Ao se afastar da tempestade do caos, aprendeu a tolerar silêncio e encontrou sabedoria no espaço contemplativo. Na câmara do autoabandono, finalmente tomou decisões baseadas em sua verdade e não nas expectativas alheias. No porão da sombra, integrou dores e vergonhas que antes o controlavam e se tornou mais completo e compassivo. Jung chamou isso de soberania psicológica, a capacidade de ser dono de sua mente, em vez de refém dela. O crescimento do paciente provocou impacto em todos os seus relacionamentos. Sua família resistiu, tentando puxá-lo de volta para o sofrimento silencioso, mas sua autenticidade deu permissão para outros também serem reais. Sua irmã passou a expressar sentimentos reprimidos. Seu pai admitiu uma depressão escondida por décadas. Até o sistema familiar começou a curar-se. No trabalho, seu novo comportamento inspirou colegas. Ele descobriu que o liderar com autenticidade era mais poderoso do que viver agradando. Jung chamou isso de efeito dominó da individuação. Quando você rompe padrões tóxicos, obriga esses padrões a evoluírem ou desaparecerem. Esses 7 lugares perigosos persistem porque, coletivamente, aceitamos habitá-los. Mas quando indivíduos escolhem a liberdade psicológica, todo o ambiente coletivo se transforma. O paciente que Jung tratou em 1961 terminou não apenas curado, mas tornou-se terapeuta, ajudando outros a escapar das mesmas armadilhas. A lição final de Jung: esses lugares sempre existirão e sempre serão sedutores, mas a verdadeira força mental vem de escolher crescimento acima da comodidade, autenticidade acima da aprovação e consciência acima da conveniência. A questão não é se você encontrará esses lugares perigosos. A questão é, você os reconhecerá, terá coragem de sair, criará um ambiente psicológico onde outros também possam ser livres.
Jung acreditava que o futuro da consciência humana depende das pessoas que têm coragem de escolher a liberdade psicológica acima da inconsciência coletiva. Essa escolha começa agora, reconhecendo onde você está e decidindo onde deseja estar.